Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui de novo com a nossa super live, né? Um retorno das nossas lives. Dizer que estou muito feliz com a retomada aí da nossa rotina, né? Do ano passado. E hoje com um assunto muito interessante, né? Meu amigo Marcelão deve estar chegando aí. A gente debateu hoje sobre direito de família e as cercas virtuais, né? Dentro do direito de família, esse é um assunto que está muito quente, né? E bom dia, Bia. A gente vai poder bater um papo sobre isso aí hoje, tá? Vai ser bem legal. Marcelo é um cara, você já conhece Marcelo, né? Um cara sensacional. Bom dia, Silvia. Marcelo é um cara sensacional e com certeza vai trazer vastos conhecimentos pra gente aí em relação a isso, né? O cara atua em direito de família aí mais de 20 anos, né? E a gente vai poder bater esse papo sobre isso hoje. Ele me aceitei aqui, chegou. Vamos ver se ele aparece logo ele aqui, ó. E aí, Léo? Fala, tudo bem? Saudade, rapaz. Eu Tranquilo? também. Vou Eu, aumentar o volume aqui. Agora eu sim. também, Léo. Você só errou num ponto, Léo. O que errou pra mim, que é bom. Oi? Você só errou num ponto. Quando Qual? falou essas mentiras todas de mim, você Olha, falou outro. história. Você. Rapaz, você um dia desse, deixa eu falar aqui, aí você aproveita e pega um gancho. Você um dia desse postou um recorte de jornal seu. Que ano foi aquilo, Marcelo? Sobre a reportagem de família. Não me lembro se era. Se foi na década de 90. Não, Não lembro. sério, cara. Foi 90? Eu Acho que falei foi que eu chutei que você atua há mais de 20 anos, então eu não errei mais de nessa. 30. Aquilo 30? deve ter. Eu comecei. Eu comecei a trabalhar com direito de família como estagiário em 1991. Meu Deus. Aquela Cara, é muito matéria tempo. deve ser de 2001 a 2002, final da década de 90 e início dos anos 2000. Caramba, que loucura, cara. Pô, muito bom. Sério? Achei legal aquilo. Não, velho, que achei legal aquilo, cara. Mostra que você. Não, é importante tu ter postado aquilo, né? Que aí traz a gente o conhecimento que você já tá nisso aí há anos, né, cara? Não começou ontem, né? Ô, Isso Léo, aqui, né? Então você pode falar eu bastante. eu já falei isso para você outras vezes, né? Você sabe que eu sou meio maluco, né? Meio não, completamente. E Sim, aí eu consigo falar algumas coisas que é óbvio que é a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer, né? E nessa área eu tenho, assim, trabalho há muito tempo com isso, né? Então, o divórcio impositivo, quem tinha aula comigo já deve ter me ouvido falar isso desde o início dos anos 2000 também. Desde que acabou a culpa do divórcio, para que você tem um divórcio pelo procedimento ordinário, sabe? É um negócio assim. Eu só tenho, sabe o quê, Léo? Eu preciso de arrumar alguém que escreva os artigos para mim, Léo, comigo. É isso. Porque eu tenho não. as ideias, mas ninguém escreve. Então aí fica sem. Aí A gente depois me pode escrever copiam. junto, né? É um bom projeto. Já terminou a tese? Não, né? Terminei, apresentei há 15 dias atrás. Então, a minha falta terminar agora aí. Tô escrevendo, te falei, né? Tava Mas você escrevendo e sabe tal. por que eu fiz o doutorado, né? Não, por Porque eu quê? dava palestra falando de poliafeto, várias coisas que as pessoas escreveram hoje saíram de mim, várias, outras não, óbvio, mas e ninguém dizia que tinha me visto falar, eu tinha sido. Ninguém fala que eu fui um dos primeiros a falar disso lá em 2012, sei lá, 2011. E aí eu falei, bom, vou estudar isso de um jeito diferente e vou colocar isso num livro para ninguém mais copiar sem dizer de onde vem, né? Porque tudo bem Exatamente. copiar, Pior mas diz de coisa é onde isso, né? vem, né? Pior coisa é isso, né, cara? As pessoas copiam sem falar. Eu, pelo menos, tenho um cuidado excessivo de citação. Cara, eu acho isso tão lindo você mencionar alguém, cara. Eu não vejo problema nenhum nisso aí, cara. Mas as pessoas, a vaidade, né, cara? Faz o cara, às vezes, copiar um texto e no sentido de se né, autopromover, ele sem dar o crédito. Eu tenho vaidade no com isso aí. Eu tô escrevendo, né? Léo, Tô só um no segundo. terceiro capítulo. Ah, Pode falar. antes dos seus amigos chegarem, você está protegido de Covid, né? Tá tudo tranquilo, não teve nada. Tá, tranquilo, tranquilo. Eu tive Covid, me deu dá uma lerdeza, uma vontade de não fazer nada. E outro dia, eu estava falando isso na aula, né? Você fica muito tempo cansado, com vontade de não fazer nada e etc. Aí um aluno virou para mim e falou, professor, eu nasci com Covid, então.
Aí eu falei, o que é que eu posso fazer? Por esse raciocínio aí, tá errado, não. Não, cara, o que eu tive, na verdade, na época eu até falei contigo, eu perdi o paladar e o olfato e fiquei muito resfriado, né? Fiquei muito resfriado, espirrar pra caramba. Aliás, tossi muito e coriza, né, e tal. Mas não tive um sintoma grave. Mas fiquei de boa. A minha preocupação, na verdade, cara, na boa, nem era comigo, né? Assim, eu me sinto um cara saudável. Mas era com meus avós e com meu pai, assim. Entendi. Já tomaram vacina, entendeu? Mas, Meu pai Léo, tomou a primeira, meus avós tomaram as 2 doses já. Sei lá. Mas daqui a apesar de que pouco eu tem tô gente nova. tomando. Ah, nem fala, mentira. A gente vai junto, eu vou junto com você. Ah, Agarrado com você para registrar esse momento lindo. Tá, você escuta, me chama. Cara, fala aí. você perguntou da matéria, né, lá de 2000, Isso. e aquela matéria é interessante por 2 motivos. Primeiro que tem na continuação daquela página, tem uma coluna em que eu falo sobre guarda compartilhada, né? E que os pais tinham que ser mais participativos, etc., chamando os pais à razão. E repito, isso foi no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando nem se falava nisso, né? E a segunda questão interessante naquela matéria é que eu consegui visualizar com o advento da internet que as coisas iam mudar, né? Entendi. Por que iam mudar? Porque as traições seriam diferentes, as formas de agir seriam Aí, o diferentes. Marcelão, teu amigo aí. O professor Marcelo, Marcelo querido Santos. amigo, o pular a cerca ia ser diferente. Não ia ser mais... Porque o pular a cerca tem como origem o cara pular a cerca e ir na vizinha, né? Sim. Era físico. Aí depois ficou algo... Não, pulou a cerca é o cara que procura alguém fora do casamento. E agora o pular a cerca vai ser digital, né? O pular a cerca vai ser efetivamente digital. Aquilo que você fala. Cara, e é impressionante, Marcelo, que assim, você dá primeiramente bom dia. Todo mundo tá chegando aí, tá? A galera deu bom dia a todos. Ô, Muito Léo, eu rápido. queria falar do Diogo Diamantino, que é um advogado de direito do consumidor sensacional, tem um canal maravilhoso, está aqui acompanhando a gente. Foi um aluno meu, o cara é craque nessa área, craque, sim. O Renato Porto, outro dia, falou dele, então é só para... Me manda o contato dele aí depois, de repente eu linko com ele alguma atividade também, se ele topar, né? Eu sei quem é, o Ricardo, o Renato falou dele numa live, eu vi. Eu assisto a live do Renato. O Diogo é gente boa. Mas vamos lá, continuar. Desculpa. Vamos lá. Então, assim, o que eu percebo no direito, antes de a gente entrar no assunto, que o assunto é bom, né? O assunto é quente, é que tudo surge, isso eu falo muito para os meus alunos, você deve falar para os seus, tudo surge a partir de alguém pensar naquela possibilidade. Então, você lá em 2002, não importa o ano, você imaginou uma situação com base, lógico, em projeções e na sua própria inteligência, né? Sua inteligência projetou um pouco um passo à frente e você imaginou, poxa, com o advento da tecnologia, as coisas vão mudar, né? E de fato mudaram. Muito, né? A gente já pegando o gancho do nosso assunto de hoje, né? Então a gente entra hoje, a gente está não sei exatamente quantos anos para cá, não sei precisar, mas a gente vive um novo tipo de relação. Até de amizade, né? Até de amizade, não só de relacionamento, enfim. Pra tu ver, eu não conheço você pessoalmente. A gente se fala pelo WhatsApp e por lives, né? Mas eu não considero seu amigo. Pô, mas como assim? Como é que você considera um amigo seu, um cara que você nunca viu na vida? Sim, porque pelo menos a gente conversa bastante isso, sem zoeira. A troca de conhecimento, a forma que a gente se trata, eu acho muito verdadeiro, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente. Né? Por conta da Covid, né? Senão já tinha gente que bebia pra caramba, enfim, várias coisas. Mas a gente vive um novo tipo de relação, né? E aí, novas relações, né? Que aí, de fato, englobado a questão da tecnologia, WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder, que seja o que seja. E aí, Marcelo, mas com isso entra a questão dos perigos, né? Entra as questões dos malefícios, como tudo nessa vida, né? Tudo que vem para ajudar, sempre alguém distorce aquela coisa, né? Para usar para o mal, não botar assim, né? E entra o nosso tema, por isso que eu te convidei, né? Hoje a gente voltar a nossa live hoje para esse assunto, a gente chegou num consenso sobre isso,
a questão das cercas virtuais, sabe? Eu queria muito, inicialmente, que você falasse o que a gente entende disso, né? Um aparato geral disso aí. Léo, assim, eu penso que é a mudança que a vida digital vai trazer na família das pessoas e já trouxe nas relações pessoais, interpessoais e familiares, né? Se você imaginar que antigamente, para que eu pudesse trair minha esposa, eu tinha que ir no local, encontrar alguém pessoalmente e manter com esta pessoa relações, né? E pensar no que pode acontecer hoje, né? Quando eu falei aquilo para aquela matéria do Jornal do Comércio, se não me engano, em 2000, a minha ideia era sobre os chats virtuais que existiam. Lembra disso? Que você entrava, ficava falando com outra pessoa e etc. E aí ficava ali numa relação mais próxima, mais afastada. Então, a ideia era ela nos chats virtuais. Hoje você já tem N outras possibilidades, né? Você já tem Tinder, você já tem WhatsApp, você já tem outros aplicativos de mensagem que deletam a mensagem, né? Que a mensagem se autodestrói depois que você vê, e aí você pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar o que quiser num conceito mais íntimo. Mas o que é interessante é que a base disso, né, principalmente no que concerne ao casal, ainda são conceitos antigos. Era o conceito do adultério e do quase adultério. Não sei se você lembra disso. O quase adultério, não. O adultério, ele presume dois elementos. Ele presume um elemento objetivo, que é a prática do ato sexual em si, e o elemento subjetivo, que é a vontade de praticar o ato. Então, quando eu encontro alguém na rua, sinto atração e mantenho relações com essa pessoa, eu tenho presente o elemento objetivo, a prática do ato sexual, e o elemento volitivo, o elemento subjetivo, a vontade de praticar. Quando eu não tenho um desses presentes, acontece o que a gente chama de quase adultério. Quase adultério é quando, por exemplo, você tem um elemento objetivo, mas não tem o subjetivo. Você tem um elemento subjetivo, mas não tem o objetivo. Me dá um exemplo aí, Marcelo. Vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente. Marcelo, dando uma de Leonardo, andando pela Quinta Avenida de Nova York, todo encapotado, bonitão. Bonitão é impossível, né? Essa beleza aí é impossível. Mas andando na Quinta Avenida, todo encapotado, de repente para um limusine do meu lado, saltam os seguranças, me jogam dentro do carro, a Gisele se apaixonou por mim. Estava passando, cansado do Brady, se apaixonou por mim. Aí ela, não, é você que eu quero, Marcelo, etc. Eu, não, Gisele, não. E ela vai lá, não, Gisele. E ela vai lá e me violenta, mantém relação comigo. Brincadeiras à parte. Lógico, só para ilustrar. O estupro é um exemplo do caso de quase adultério. Você não tem um elemento subjetivo. Então, nem quando se discutir a culpa na relação, caso a minha mulher tenha sido violentada, eu poderia dizer que a separação foi por culpa dela em relação de prática de ato sexual. Por quê? Porque não houve o elemento volitivo, não houve a vontade. Né? Exemplo também, essas meninas que vão para boate, etc., e tomam um Boa Noite Cinderela com GH, que é uma droga, e que deixa grogue, né? Não apaga, mas deixa grogue, mais suscetível a manter relação e etc. Ali não tem também uma quebra de fidelidade. Por quê? Porque o elemento é externo. Ah, Marcelo, isso quer dizer que se eu encher a cara na noite, eu estou liberado, posso fazer o que eu quiser, né? Não, porque o encher a cara foi um elemento volitivo. Você quis encher a cara. Então você é diretamente responsável pelos atos que você pratica. Ao contrário de alguém te dopar. Então, o quase adultério é isso. É quando você não tem presente os dois elementos. Ah, mas o que isso tem a ver com internet? Às vezes, as pessoas estão numa sala dessa, ou no WhatsApp, ou conversando em algum aplicativo, numa intimidade tão grande, que se tivesse na mesma sala, estariam mantendo relações. Então, eu tenho o elemento volitivo. Eu só não tenho um elemento objetivo por falta de oportunidade. Porque se eu estivesse no mesmo recinto que aquela pessoa,
eu estava fazendo aquilo que a gente estava falando. Obviamente, se a pessoa fosse exatamente como você descreveu para mim, e eu como me descrevi para ela, né? Porque também tem isso, né? Tem tem esse isso. detalhe, né? As fake news virtuais, né? Nossa, É. como. Não, ele falou que era. Manda uma foto fake. Nossa, o negócio de fake news é antigo, né, cara? O pessoal fazia isso no chat, né? Mandar foto fake, né? Qual é a graça Léo, disso, não? Mas enfim. se Mas, você Marcelo, estudar a dentro história disso. do Brasil, Pode falar. Lacerda, se você estudar a história do Brasil, Lacerda, o próprio o Carlos Chagas aqui, que se aproveitou, né, da imprensa, o Weisner, se não me falha a memória, você vai ver como tem fake news desde sempre. História do Roberto Marinho. Né? Fake news é desde sempre. A diferença é que agora a fake news é digital, corre muito mais. Antigamente a fake news era impressa, demorava pelo menos 24 horas para a fake news rodar. Né? Caraca, mas é o país da fake news mesmo, né? O tempo todo, né, cara? E o pior que somado a isso, vocês, eu acho que tem um elemento que potencializa a fake news, né? Que aí é a questão da população, né? A gente tem uma população, guardar as devidas proporções, sem senso crítico, né? Um completo sem senso crítico. Então, assim, a pessoa recebe uma notícia estarrecedora, sensacionalista, e não é capaz de tentar, ao menos, duvidar daquilo, né? Nossa, será que isso é verdade? É sempre o que eu tento fazer, né? Claro, Léo, você nunca caiu na fake news, óbvio, todo mundo já caiu um dia na fake news, impossível. Mas não cai toda hora. Quando hoje em dia você já está calejado, né? E olha, você fala assim, caramba, será que isso aqui é verdade? Sabe? Uma coisa muito estarrecedora assim, eu já desconfio, né? Às vezes, de repente, hoje fica mais fácil filtrar, Marcelo, porque dependendo de quem me manda, eu já sei que é fake news. Assim, o do remetente, eu já sei que é fake news. E hoje eu já consigo eliminar por isso. Assim, é mensagem de fulano. Calma aí, cara. Achando desse cara falar alguma coisa que é real, ainda mais encaminhada, né? Que ele esteja encaminhado no WhatsApp. Nossa, aquilo é loucura demais. E eu tenho uma amiga que a gente trocou muita ideia na época, a Flávia, ela não está aqui online, deve estar trabalhando nessa hora, né? Se sem internet, provavelmente ela estaria aqui vendo, ela sempre vê nossas lives. Cara, ela foi da comissão na LERJ, né? De fake news. A gente, na época, trocou muita figurinha, cara. Você não tem noção, Marcelo. A nível Brasil, quase 800 mil contas derrubadas. A nível Rio de Janeiro, aliás. 2016, 2018. Contas de Twitter derrubadas. Contas fakes. Fakes. Criadas só para inventar coisas de políticos e tal. Então, a gente vive um país assim, né? Enfim. Mas aí, Marcelão, dentro dessa questão, né, a gente trouxe um assunto hoje com base até numa reportagem importante, uma notícia, né, do STJ, uma condenação, né, o ex-companheiro, o ex-marido, agora não lembro de cabeça, ele foi condenado a pagar uma indenização por danos morais em virtude de uma importunação, né, pelo WhatsApp com a sua ex-companheira ou ex-esposa, não sei agora o que é. E aí, Marcelo, surpreendentemente, eu compartilhei essa notícia, né, no Instagram, no Facebook, tal, alguns canais que eu tenho. Cara, eu tive um comentário de um camarada que eu achei sensacional assim, né? Sensacional negativamente, né, cara? Ele falou assim, poxa, não era mais fácil ela ter só bloqueado o número? Tipo assim, ele querendo induzir que bastava ela bloquear para não sofrer isso, consequentemente, ele é meio revoltado com essas questões do controle da internet. Ele tem umas teorias de conspiração meio louca, né? Tudo ele fala que é nova ordem mundial, não sei o quê, Concus Clan, 666, Opus Dei, começa a viajar nas paradas loucas. E ele falou assim, não é mais fácil ela só bloquear o número e evitaria isso? Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas, cara, eu já vi situações, né, de a pessoa bloquear, a pessoa vai lá comprar um outro chip, pré-pago de R$5, de R$1, né? R$10, um chip novo. Ô, Léo, a questão não é essa, desculpe te interromper. Pode falar. A questão não é só essa. introduzir o Ela assunto. bloquear o celular é óbvio que seria mais fácil. Assim como a mulher não sair de casa para não ser vítima de estupro. A gente não pode colocar a culpa na vítima. Em hipótese nenhuma. Léo, você caiu, eu não sei se é você ou sou eu. Você. Está me ouvindo?
Tô. Então, a gente não pode nunca colocar a culpa na vítima. A vítima não é culpada, né? Meio óbvio mulher, isso, né? a mulher não é culpada por ter um número e o sujeito ficar importunando ela, né? Imagina, você é mulher, você vai fazer uma aplicação para o emprego. O chefe do RH lá, ou o sócio da empresa, ou o dono da empresa, tem sua foto, tem seu número e gostou de achou você bonita. Isso não dá ao cara o direito Importunar. de ficar te importando. Uma coisa é mandar um bom dia, tudo bem? A outra coisa é começar, não, quero sair, não, e aí, etc. Quer dizer, existe um limite, né? E qual é o limite? É respeitar o próximo. A mulher não é culpada, ela só estava aplicando por emprego, né? Então a gente tem que parar com essa mania de querer colocar sobre a vítima a responsabilização do ato que ela sofreu, né? Não é a roupa da mulher que faz ela ser violentada. Aí, esse comentário dele deu um monte de comentário, né, abaixo, de mulheres revoltadas com ele, normal, deixei ele apanhando lá igual maluco, né? Deixei ele lá apanhando. Eu adoro isso, né? Ficar lá apanhando sozinho. Aí eu comentei assim, poxa, mas ela vai lá, bloqueia o cara. Vamos supor, a solução mais fácil, bloqueia. O cara vai lá, compra um outro chip. Cara, comprar um chip pré-pago hoje é a coisa mais fácil do mundo. Aí compra o chip pré-pago, começa. Ela bloqueia. Velho, vai continuar isso. Aí a pessoa acha uma outra rede social da pessoa. Instagram, Facebook, importuna. Acha um e-mail da pessoa. Meu irmão, não tem como. Sabe? Agora, falando aí, tenta-se todo tempo, culpar, assim, uma ausência de atitude da vítima, né? Nesse caso, a mulher. Né? Isso, infelizmente, reflete na sociedade. Você vê que algumas mulheres têm medo, vergonha até de registrar uma ocorrência de estupro, com medo de ser culpada, né? De chegar lá e ser culpada por isso. A gente tem que mudar essa questão cultural. Mas, dentro dessa decisão, Marcelão, o que você achou importante na ali que você compartilhar com a gente? Bom, primeiro eu acho que a única forma que tem dessas pessoas pararem de fazer alguma coisa é quando pesa no bolso. E no caso, como a multa foi alta, né? A última mensagem que ele mandou para ela foi uma foto do pênis dele, né? Que aí disse que mandou por equívoco. Não, eu ia mandar para minha namorada e mandei para você, né? Quer dizer, é óbvio que faz parte de todo o processo, né, para alcançar esse fim agressivo, esse fim machista, esse fim ainda dessa sociedade que a gente vive, daquela sociedade patriarcal que a gente viveu no século passado, em que o homem tudo podia e a mulher nada podia, né? Em que o homem tudo e a mulher só trabalhar para satisfazer o homem. Então, essa atitude é uma demonstração clara de que tem gente que ainda vive no século passado. Ainda acha que o homem pode tudo. E como é que eu vou sancionar o indivíduo desse? Com uma multa altíssima, né? Então, aplicar uma multa alta, se fizer de novo reincidência, vai ser maior ainda, e é assim que vai parar. Ele vai importunar outro agora, ou vai pensar 10 vezes antes de importunar alguém. Cara, infelizmente, isso com todo respeito aos meus colegas que são mais saudosistas, né? Os colegas mais teóricos, assim, mais saudosistas, de a questão de... Não, é uma questão educacional, mudar a mentalidade. Eu concordo, ok. Isso muito para as novas gerações, né? Quem tá nascendo agora, quem tá crescendo, né, no ambiente. Cara, mas tem uma rapaziada de alguma idade para cima, cara, alguma idade que, infelizmente, ou você pune dessa forma, que não vai parar. Os caras já têm isso, já enraizado. E aí você vai buscar motivos para ele ser assim, você vai entender, às vezes, na própria família dele foi assim, a mãe dele sofreu isso, né? Claro, de uma outra forma, ou ele cresceu num ambiente que foi ensinado assim, ou ele mesmo criou o seu caráter, né? Ou ele criou o seu caráter capaz de achar aquilo normal. Também tem essa possibilidade. Eu conheço gente que foi muito bem criada, mas o caráter desviou. Nem sempre é a culpa da criação, né? A gente também tem que não culpar sempre os pais, tem situações que os pais não são culpados. Mas existe uma galera, Marcelo, eu não sei qual a sua opinião, que eu não consigo ser saudosista com eles nessa questão, sabe? Se você não punir, não vai resolver.
se você não entrar de sola, sabe, dando no bolso, como nesse caso, você vai resolver. E como uma amiga comentou aqui, não sei agora quem comentou, isso aí, para uma violência, é um pulo. Não, pô, isso é uma violência, né? Não, eu digo assim, violência física, Uma né? violência física. Isso é um Ô, pulo. ô, Isso é um ô, Léo, pulo. eu vou te dar um exemplo. Eu fui criado numa geração que ouvia frases tipo: você pode bater numa mulher. Você pode não saber porque está batendo, mas ela certamente sabe porque está apanhando. Então percebam, além das piadinhas racistas, e eu te falei que outro dia eu juntei meus sobrinhos, contei todas as que eu lembrava e nenhum deles riu. Ainda olharam para mim e falaram: vem cá, por que você está falando essa atrocidade, sabe? Isso me deixou tão feliz ver que essa garotada hoje está com uma pegada diferente daquela pegada de 40 anos atrás, né? Então, é exatamente isso, né? É essa visão machista de que o homem sempre pôde tudo e a mulher nunca pôde nada. Isso faz com que as mulheres se sintam inseguras na frente de um homem, né? Isso faz com que as mulheres achem que se alguém as está ajudando, tem algum interesse por trás. Muitas vezes tem. Óbvio, não vou negar que tem, porque ainda tem gente com essa mentalidade antiga, né? Mas tem gente que não tem também. Então, eu acho que a gente tem que começar agora a mudar isso. Tem que começar a interromper isso. Tem que começar a pensar como é que eu vou criar um mundo menos machista para os meus filhos. O que eu posso fazer para criar um mundo menos machista? Você já reparou, Léo? Você vai numa loja de brinquedos, os brinquedos de menina são rosas e os brinquedos de menino são azuis? Já reparou que os brinquedos de menino são vassourinha para varrer a casa, xicrinha para limpar e para guardar, né? Cozinha, kit cozinha. Boneca, trocar Kit... fralda. Então, é tudo para ela ser uma boa dona de casa. E as pessoas continuam comprando exatamente os mesmos brinquedos e fazendo as mesmas brincadeiras que a bisavó dessa criança fazia, que era treiná-la para ser uma dona de casa. E ninguém percebe que isso é um machismo arraizado, que a gente tem que cortar isso. Quando a gente ficou grávido da minha segunda filha, acho que você sabe disso, a Bruna tem 14 anos e o Rodrigo tem 17. Eu dei uma boneca para o Rodrigo. Aí várias pessoas: não, ele vai virar gay. Vai virar gay por causa de uma boneca? E Vai aí, ser pai. ele trocava a fralda da boneca, dava banho da boneca, exorcizava a raiva que ele sentia da irmã, que ainda estava por vir. A boneca sofreu, a boneca apanhou. E quando minha filha nasceu e a gente foi dar o primeiro banho nela, fui eu e ele foi lá e me ajudou. Sério? Seríssimo. Altamente participativo. Queria trocar fralda, queria fazer, afinal, fazendo a boneca que ele já podia fazer. Tadinho dele. Cara, é surreal. Mas isso, cara, é claro que, por exemplo, eu vim de uma criação, minha mãe, que daqui a... Que dia é hoje? 22, né? Semana que vem minha mãe faz 51 anos. É novíssima, né? Minha mãe... Sua mãe faz 51 anos? 51 anos. Sexta-feira que vem. Não fala, vai falar. Eu sei que você ia falar. Guarde suas palavras, tá? Não faça gracinha. E minha mãe veio uma criação comigo, né? Assim, um jeito de criar que muito diferente disso aí, né? Ela sempre me treinou para tarefas domésticas. Afinal, né, nem se era eu e ela, né? Muito em casa, assim, tal, mais. Mas me treinou muito tarefas domésticas, cara. Muito, você não tem noção. Você fazer tudo. Hoje tem tempo, fácil um pouco, né? Às vezes você me ajudando aqui. Mas, cara, ela me treinou muito isso e sem constrangimento nenhum. Sabe? Isso na boa, né? Assim, louça, casa, banheiro, comida, tudo você possa imaginar. Bom dia, Rodrigão. Bom dia. Então, ela tinha uma outra cabeça, né? Até quanto a idade dela. E o jeito dela também. Não só a idade, mas o jeito também. Sempre pensou na liberdade, no fim dela, enfim, independência, essas coisas. Mas, cara, eu vejo, às vezes, Marcelo, pessoas novas, tá? Com essa mentalidade de 1950. Aí a gente tenta entender o porquê que se cria esse ambiente, né? O que favorece, o que torna isso normal para essas pessoas. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o reflexo antigo.
reflexo passado, sabe? Do que ela aprendeu, do que ela viu que era o correto, do que ela viu que era bom, ela vai ali reproduzir para o filho ou para a filha, e vai reproduzir para o neto, e por aí vai. E ninguém consegue interromper esse ciclo vicioso, porque não há senso crítico, entende? As Ô, Léo, pessoas. você falou em 1950, mas não é 1950, Léo. É 1990. Eu botei Aqui nosso foi 90, tardio. 50. Aqui, o machismo, o ataque. A igualdade só se deu na Constituição de 88. Formal, né? Igualdade formal, E né? o Código Civil só tirou em 2003. Como que foi essa transição, Marcelo? A A Constituição transição. falava uma coisa e o Código Civil outra. Como que era na época? Ô, Léo, você tinha, por exemplo, o Código de Processo Civil que dizia que o foro tinha que ser o da mulher. Por que era o foro da mulher? Porque antigamente a mulher era desprovida financeiramente, não trabalhava e etc. E no divórcio o foro tinha que ser o dela. Mas hoje a mulher trabalha em igualdade de condições, recebe menos, a maioria das vezes, mas não tem mais sentido você tratar diferente. Você tem que tratar todo mundo igual. Até porque o princípio é da igualdade. Né? O que aconteceu? Você não tinha figura de chefe de família. Porque é engraçado, né? Interessante. Engraçado não, é interessante a gente ver a evolução, né? Até 1960, o homem era a figura do chefe de família, do cabeça da família. A mulher não podia sequer opinar o que fazer. A participação da mulher é algo recente. Quando vocês veem aqueles filmes de mulheres gritando, esperneando, aquilo é mentira. Aquilo não acontece, aquilo é só para romantizar. Então, em 1962, a mulher deixou de ser semi-inimputável. 62, com o Estatuto da Mulher Casada. E passou a ter opinião em casa. Opinião quer dizer, meu amor, eu discordo de você. Não, mas eu continuo pensando assim, você não me convenceu. Então tá, meu amor, vamos seguir o que você quer. Porque a palavra do homem era a última. E isso mudou com a Constituição de 88. Só com a Constituição de 88. Os dois passaram a ter igualdade de posição. Mas só foi excluído da lei efetivamente em 2003. Olha, o Código Civil agora, em 2019, é que tiraram um artigo absurdo, 1521, 1520, se não me né? falha, que falta a memória, É isso. que era, bom, se você deflorar minha filha e casar com ela, tá tudo bem. Deflorar a minha filha. Né? Tá tudo Era bem. a Maria Helena Diniz falava que era a autorização para o estupro, né? Você limpou o nome você sujou o nome da família, mas se casar com ela, você limpa e tá tudo bem. Gente, isso é de um machismo, né? E isso vigorou até 2019. A lei da Laura Carneiro, se não me falha a memória, a filha do saudoso Nelson Carneiro. Né? Na Lua, não podia nem comprar um estabelecimento, a mulher não podia fazer nada. Minha mãe não tinha É a CPF. Luana Santos, ela botou o nome invertido aí. É minha aluna, gente boa. A Luana. Luana, a minha mãe não tinha CPF. Minha mãe tinha motorista, mas não podia dirigir o carro. Não tinha talão de cheque, só trabalhava com dinheiro. Era um negócio assim que vocês não fazem ideia. Sim. Uma família tradicional do Rio de Janeiro, vocês não fazem ideia, o machismo arraigado. Acho que por isso é que hoje eu sou visceralmente contra e consigo ver aonde as pessoas não veem o machismo. Na loja de brinquedo, por exemplo. Surreal, né, cara? Surreal. Agora, Marcelo, pegando esse resumo que você fez aí, histórico, né, que é importante as pessoas terem. Muita gente não conhece essa evolução, né, essa transformação, né? Essa transformação ao longo do tempo, aí para entender como que a gente chega ao cenário atual. Muita gente lutou para derrubar essas coisas, né? A gente tem que muito saudar essas pessoas que Muita lutaram gente ao longo lutou. do tempo. Muita gente lutou, enfim, as lutas que hoje você tem uma sociedade que tenta minimizar as pautas, né? E aí não estou aqui julgando pautas, estou só falando opiniões que as pessoas têm sobre as pautas que não lhe convém, né? As pessoas acham que são mimimi, né? Que é falta do que fazer, lacração, não sei o quê, mas
foram através dessas pessoas, né, os lacradores da década de 60, 50, que hoje a mulher pode ter uma dignidade, sabe? Foi através disso ter direito a votar, né, Isso é, ter direito isso a é, ter... isso é anterior, Léo. Isso começou na Segunda Não, Guerra. eu tô Na dizendo o Primeira tempo Guerra. todo, o tempo todo para cá. Você É. tem uma luta de décadas aí, 30 O anos, século 40. passado foi um século fundamental para a evolução da mulher e da sociedade, da família como a Você gente tem uma conhece. luta, de briga. Aliás, você tem uma luta para conquistar direitos muito grande. Você falou aí, o século passado a mulher conquistou, né? E de fato, elas brigaram muito para ter direito ao voto, né? Para ter direito a não ser mais um ser inimputável, né? Mas Ser para que mulher inimputável. precisa de votar, Léo, se ela tem irmão e pai que votam no lugar dela? Era assim que pensavam, né? É. Cara, é surreal esse pensamento. E era normal falar isso, né? Ah, tá Era certo, normal. fulano, né? E aí Era normal. você tem depois, direito a poder trabalhar, né? Fora. Imagina o escândalo que devia ter sido, né? Direito a estudar, né, velho? Assim, hoje Trabalhar nas podia, Léo, mas só podia se fosse professora é, e secretária. não tinha liberdade, né? Qual era a liberdade que eu tenho nisso? Eu já tenho as profissões pré-determinadas para mim? Pô, que isso, não posso ser o que eu Assim, quero? É. as médicas, as advogadas, aquelas mulheres que lutaram e conseguiram alcançar o seu espaço eram raríssimas. Você tinha uma numa turma de 200. Tinha que ser acima da média demais, né? Tinha que ser gênio, né? E as pessoas exigem você ser gênio, né? E aí você olha filmes de época importantes, não só no Brasil como no mundo, né? Enfim, acho que eu assisti um filme que eu vi uma questão muito interessante de uma cientista, né? Que foi trabalhar na NASA, esse aí, Guerreira de Estelares, né? Um nome assim, alguma coisa assim. E o filme que retrata uma experiência de uma mulher que era acima da média. Né? A mulher no cálculo, né? Essa parada é tudo cálculo, né, cara? De física, né? Pura. E a mulher era um gênio no cálculo. Não tinha como os caras não admitirem ela, né? Então, assim, ela marcou uma época porque, além dela se inserir, por, porque ela é um gênio, ela era um gênio, ela conseguiu arrastar tantas outras mulheres para estarem trabalhando com ela. Ela não pensou só nela, né? Aquele filme é maravilhoso, né? Estrela Além do Tempo, isso aí. Obrigado. Esse filme é maravilhoso. Eu sou emotivo, eu chorei pra caramba, porque a gente entra tenta entrar no personagem e pensar na época. Né? Ela sequer podia fazer uma faculdade. Teve que entrar com uma ação para estudar à noite. Uma faculdade da Geórgia, que era um estado totalmente racista. Além disso, ela era negra. No estado totalmente racista. E o juiz autorizou ela a estudar 2 dias na semana à noite, uma coisa assim. O juiz, ó, vou te autorizar, hein? Mas 2 dias à noite só. E ela ficava ali excluída da turma e tal. Então, assim, são lutas muito grandes, né? Que a gente tem que valorizar. E hoje você vê pessoas que tentam diminuir essas lutas. Eu sinceramente não sei por quê. Mal sabem que através dessas pessoas, né? Através dessas lutas que eles tentam diminuir hoje, é que a pessoa hoje pode ter uma dignidade. Né? Léo, Eu acho isso importante. e se a gente for pensar no Brasil recente, o divórcio é de 1977, dezembro de 77. Senador Nelson Carneiro é que lutou para conseguir promulgar a lei. Eu queria destacar algumas coisas com relação ao divórcio. Antes do divórcio, se o casal não quisesse ficar junto, quer dizer, se o homem não quisesse mais a mulher, era essa a verdade, que a mulher tinha que aturar o homem até o final. Se o homem não quisesse mais a mulher, ele se desquitava dela. Continuava ligado a ela, mas se desquitava. Aí ele construía outra casa, pegava uma outra mulher para levar para casa, que passava a depender dele também. Foi daí que surgiu, que começaram os gritos do reconhecimento da união estável. Né? Porque essa segunda mulher não podia ter vínculo com ele, porque ele ainda tinha vínculo com a primeira. E a união estável não era reconhecida. Quando terminava a relação, ela ficava com nada. Né? Mas a lei do divórcio, você percebe o machismo, né? Aquela mulher desquitada, ela morria para a sociedade. Se ela fosse na pracinha levar os filhos das outras famílias não podiam brincar com os filhos dela, como se fosse uma doença. Né? Não, isso é filho de mulher desquitada. Não pode brincar, não pode trazer para casa. Era um negócio assim, era um preconceito social gigantesco.
E depois, com a implementação do divórcio, como é que se deu a continuação do machismo? Você lembra das sanções da lei do divórcio? É que você é muito novo e não trabalhou nessa época. Não. Não A lembro lei de do cabeça. divórcio traz 3 sanções para o cônjuge culpado. Isso aí a gente debateu. Agora, quando eu lembro de cabeça agora. A lei do divórcio, ela vigorou até 2003, tá? 2003, 3 sanções. O cônjuge culpado, quer dizer, você tinha que alegar culpa no do divórcio. outro para ter o divórcio. Mas olha quais são as 3 sanções. Perda do uso do nome. Quem podia colocar o nome naquela época? A mulher colocava do marido. O homem não podia colocar o da mulher, era proibido. A lei era clara. A mulher Então, poderá óbvio que... adotar ao seu patronímico do marido. Então, perda do nome. Segundo, perda do direito de pleitear alimentos. Quem não trabalhava e precisava de ser pensionado, era um homem ou era mulher? Mulher, óbvio. E perda do direito de ficar com a guarda dos filhos. Quem queria ficar com a guarda dos filhos naquela época? A sanção, as sanções eram todas para a mulher. Homem sempre pôde tudo. Quem nunca pôde nada foi a mulher. Então, surreal, né? E hoje você vê esse cenário todo aí, desse histórico, né? Que é um histórico, né? É um somatório de coisas históricas que vem hoje. Porque assim, eu tenho uma teoria, Marcelo, eu tenho uma teoria comigo. Por que existe ainda machismo, né? Racismo, essas coisas hoje em dia? Isso é uma teoria minha, eu posso assinar aqui a minha teoria. Tudo que foi outrora legalizado, permitido pela lei, algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com essa ruptura. Então, por exemplo, a gente tinha o machismo legalizado, a gente tinha o racismo legalizado, né? Até escravo era normal, era legal. As pessoas, eu leio livros, né, sobre essa questão, sabe disso? E aí, o Laurentino Gomes, que é um cara que retrata muito essa questão, autor, eu gosto muito dele, né? Ele fala que, na época, já assim, antes da abolição, muitas pessoas já questionavam, né? O Brasil foi o último país a abolir e tal. Pô, mas você não se sente mal em ter escravo? Não, mas a lei permite, né? Você não tinha essa... As pessoas davam essa desculpa, né? Que a lei permitia, então ele estava dentro da lei. A gente é muito preso a isso, né? Aí você vem depois, com Dignidade da Pessoa Humana, né? Que muda um pouco esse patamar. Mas as pessoas têm muita dificuldade, Marcelo, em lidar com isso. O que outros tempos era legalizado e que agora é ilegal, sabe? Então, eles cresceram, aí já vem uma segunda parte da teoria. Eles cresceram aprendendo isso, que era legal ter escravo, que o negro era inferior, e o nosso tema aqui de hoje, que a mulher era um ser que tinha que estar abaixo do homem, né? Que tinha que ser submisso, etc, etc. Então você tem hoje muito um reflexo disso, eu penso assim, sabe? Um reflexo dessa questão que era legal e que hoje rompe, mas alguns, aí tendo como base, talvez também, seus familiares, que ensinaram isso para eles. E além do próprio convencimento que a pessoa forma, né? Então, isso vai demorar um pouco, né? É triste falar isso, mas essa questão de você ter uma sociedade não é perfeita, que não existe, não adianta a gente ficar aqui vendendo ilusão, né? Mas diminuir drasticamente isso, hoje, eu acho que vai demorar um pouco tempo, porque isso está muito enraizado. Pessoalmente, né? Isso em todas as camadas sociais, tá? O rico, o pobre. Mas é para isso que serve o judiciário ao fim e ao cabo, né? Para colocar um freio nesse tipo de situação, é essa questão que a gente viu agora do assédio pelas redes sociais ou por aplicativo. A questão é a multa, e a aplicação, a sanção trazida foi a multa, né? Tem uma outra questão interessante, eu não sei se você vai querer falar hoje ou numa outra live, que é a questão da divulgação pós-casamento ou pós-namoro de fotos em redes sociais. Hã? Repete aí que entrou uma ligação aqui. A divulgação
ao fim do relacionamento, das fotos íntimas do casal no curso do É, relacionamento. é o chamado... Qual termo que é isso aí? Vingança, qual o nome? Agora me Pornografia fugiu. de vingança, acho que é isso, pornografia de vingança, um negócio assim. A gente pode marcar um dia para esse tema, né? Podia marcar, que dá um assunto legal, que já está quase faltando 7 minutos, pode ser que não dê tempo, mas é um tema interessante também, né? Divulgação do nude. Não, a gente já falando. Isso, Mas é a divulgação disso como vingança, né? É isso como mesmo, Marcelo. Diz que vingança. é pornografia de. Um negócio assim, de vingança, uma coisa de vingança. É uma coisa que, cara, não só a divulgação, como eu já vi casos, sabe de quê, Marcelo? Agora vai ficar surpreendido. Não, surpreendido não, que você já é um cara, né, vivido pra Já vi caramba. de tudo, eu sou igual o Zeca Pagodinho, já vi de tudo. Tem nada que A ameaça por conta disso, né? A ameaça, inclusive, da manutenção do relacionamento. A pessoa ameaça quem vai separar, quem quer separar, a não separar por conta disso. A manter a relação para manter o relacionamento, de senão divulgação Exatamente. Isso eu já vi das na prática. fotos íntimas que foram tiradas. Eu já vi. Isso tem. Além de chantagem por dinheiro, isso é o tradicional, né? Alguém descobre foto, vai lá, faz chantagem, né? O termo é esse mesmo lá. Eu estava com dúvida aqui. Pornografia de vingança. Eu estava tentando lembrar. É isso. Então você tem vários desdobramentos disso aí, Marcelão. Você tem a ameaça para ficar no relacionamento, você tem questão de extorsão, né? Você tem, sei lá, o termo aqui, a própria vingança mesmo, sem motivo. Assim, sem motivo que eu digo assim, sem ter uma condicionante, né? Assim, o cara termina o relacionamento, a pessoa termina, vai lá e divulga só pelo prazer, né? de expor ao ridículo aquela pessoa, né? Só o prazer da exposição daquela pessoa, né? E isso também tem que ser muito, muito bem. A gente passa um problema, Marcelo, que aí é a mistura de leis penais e leis civis, né? E é um tema que a gente pode debater em outro momento também. A questão, eu vi até o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, que foi meu colega de doutorado, eu estava entrando e ele estava saindo, né? Ele estava na minha banca, ele foi um dos que me questionaram. A tese dele foi dos quilombolas, né? Até assisti a apresentação dele. E aí, ele no livro dele de responsabilidade civil, que eu tenho aqui, ele me presenteou, livro lindo. Presente é tudo lindo, né? Ele fala uma questão de uma problemática, Marcelo, sobre a quantificação ou a determinação do dano moral nas relações de família. Há um problema de se quantificar isso, né? Por exemplo, a gente entende que essa questão do WhatsApp é uma relação de família. Onde vai entrar isso, né? Depende da relação, se for um casamento, se for só um namoro, onde é que vai entrar isso, né? A gente tem também é outro problema que ele traz também no livro dele, bem recente. Então, eu acho que o direito nessa parte, né? A gente tinha que ter a gente não tem ainda uma norma que regulamenta, porque, né, relações mudam, ali vai ficar o tempo todo, né? Altera, mas eu acho que tinha que ter eu não sei se tem projeto de lei nesse sentido, juro para você que eu não sei se tem. Então, tinha que ter um projeto de lei que fosse um pouco mais rígido nisso aí, porque isso está cada vez mais comum. Os cybercrimes, né? E não só a parte criminal, que aí o direito penal cuida lá, isso não é problema nosso, mas aqui para as partes das indenizações. Sabe? Mas não é nem para ser discutido em vara de família isso, é em vara civil. É isso que eu estou discutindo, assim, onde vai entrar isso aí? Se eles forem casados e ter essa questão do dano moral, da questão estão separados de fato e ter isso, né? Isso é um problema que ele traz também. Qual seria a competência para discutir isso, né? Essa é uma outra problemática, que parece besteira, mas não é. Vai ter um processo desse todo tramitando na vara civil. Vara de família, TJ, não sei não é STJ, não, é incompetente. Tem que ser vara civil. Então, assim, tinha que ter... Podia ser pior, podia chegar no Supremo e alguém falar que é incompetente, né? E aí anula tudo. Também tem isso também. Chegar lá. Desculpe, eu não ia deixar de... Incompetente sai. Depois de 45 anos, tudo incompetente, volta. Também tem essa discussão também, né?
E é isso, sabe? Então, a gente tem essa questão de competência no direito. Tem alguns alunos meus aqui de processo civil 1, a gente discute muito isso. Ah, professor, é tão fácil a competência? Não é fácil a competência. Eu já tive processos em que eu só consegui reconhecer a incompetência e fosse reconhecida no STJ. Briguei durante 4, 5 anos, dizendo que não era competente, próximo aquela competência ali. Dizendo que aquela ali não era competente, era o outro. Perdi na sentença, perdi no TJ e ganhei no STJ. Sabe? Insistentemente. Nos embargos de declaração ainda, não foi nem no especial. Nos embargos, o efeito modificativo lá reconheceram na época. Né? Então, assim, competência no direito é muito complexo. Né? E é isso, Marcelão. Cara, te agradeço de novo. Ô, Léo, voltamos bem. Eu queria agradecer aqui as pessoas, ao convite, mais uma vez, as pessoas que aqui acompanharam. E se alguém tiver alguma ideia para nossas próximas lives, manda mensagem. Professor Leonardo, manda mensagem para mim. A gente traz aqui um debate para responder ao teu questionamento, a tua dúvida, a tua pergunta. Marcelo, obrigado mais uma vez, irmão. A gente demorou um pouquinho a engrenar, mas agora vai ser toda semana, né? Vamos só fechar o dia. Pode ser segunda esse horário para mim. Por mim. Está fechado. Toda segunda-feira esse horário. A gente pode marcar alguma outra extra, outro horário para contemplar a galera da noite também, né? Que gosta de assistir a gente. É só um recado, aluno Estácio, só mandar um direct para mim, tá? Que eu vou encaminhar um formulário para vocês. E aí vou encaminhando para vocês. Posso fazer um convite? Ou mandar mensagem, só mandar. Diga aí, meu amigo. Na próxima sexta-feira, dia 26, eu vou estar participando com o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho e o professor Sandro Gaspar de uma conversa. Vai ser palestra sobre famílias paralelas. Vai ser interessante falar do julgamento lá do Repercussão Geral, que trata desse assunto, que foi 6 às 5. Então, é de graça, emerge 9h30 ao 12h30. É só entrar no site da Emerge e procurar o Fórum de Direito de Família. Manda para mim, Marcelo. Eu vou entrar lá, vou buscar arte e eu divulgo para os alunos. Tá bom. Que aí tem inscrição para isso ou não? Eu não sei te dizer, acho que tem inscrição, mas é pelo Zoom, então não faz diferença. Tá, eu olho lá. Mas aí as pessoas querem certificado, né? Quer o certificado para a hora. Né? É bom, dar uma motivação para a galera. Então eu vou divulgar aqui, tá bom? Você é um cara que eu tentar assistir um pouco no intervalo, que eu dou aula sexta-feira, mas dá para pegar um pouquinho no intervalinho, dá para pelo menos olhar a sua cara na Emerge. Tá? Meu amigo, beijo para vocês, se cuida, tá? Deus te abençoe sempre. Gente, bom dia para todos. Manda um direct para mim que eu mando um formulário. Beijão. Marcelo, ótimo dia para ti. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Se cuidem.